Boa noite. Bem, pessoal, hoje nós temos mais uma live, tá? Hoje nós vamos falar sobre treinamento de força na reabilitação pós-AVC, uma abordagem multidisciplinar. E eu chamei a minha amiga Ludmila Toni, né, fisioterapeuta, doutora, especialista no assunto, para a gente debater um pouco sobre como que funciona essa abordagem multidisciplinar, como que os profissionais da área da saúde e das áreas afins podem estar interagindo, né, de forma benéfica e positiva para ajudar a pacientes pós-AVC a se reabilitar, a devolver suas autonomias de AVDs, né, que são as atividades diárias. E acredito que hoje a pauta realmente é muito pertinente, tá bom? Oi, meu amor, boa noite. Boa noite, Renan. É uma pauta muito pertinente. O AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil. Os números realmente têm crescido muito. A faixa etária de prevalências de indivíduos que sofrem AVC tem diminuído. E isso nos preocupa, isso nos promove uma reflexão para que a gente possa ter mais atenção a públicos que têm fatores de riscos maiores e que públicos que não têm, que continuem se prevenindo contra essa patologia que tem crescido muito e tirado a vida de muitas pessoas aqui no nosso país, assim como também no mundo, tá? Minha amiga Ludmila já entrou, já vamos já dar início. O nosso bate-papo de hoje ele é bastante sucinto, tá? Vai ser muito objetivo mesmo. Quero pedir desde já que quem puder enviar para algum colega, para que a gente possa realmente levar essa informação para mais pessoas. Como eu já falei, um assunto muito pertinente, tá bom? Já vou convidar aqui a minha amiga Ludmila para que a gente já possa estar batendo um papinho, tá? Boa noite mais uma vez. Oi, Ludmila, boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Consegue me ouvir bem? Tá ótimo, tô te escutando bem. Como Você é que me tá ouve Minas? também? Tá frio? Tá quente? A região sudeste tá bastante fria, né? Tá um frio danado. 10 graus que eu acabei de ver agora. Eu tava dando uma olhada no jornal, lá em Santa Catarina tá dando -7 graus, a região todo sul, sudeste aí muito frio. E a gente aqui do Nordeste, que é acostumado com calor, acho que a gente aí nesse período a gente ia ficar louco, viu? Quantos que tá fazendo aí? Aqui no dia mais frio é 30 graus. Quando tá frio. Pois é. A gente aqui é calor, mas enfim. Brasil é isso mesmo, né? Essa variabilidade de climática, essa cultura diferente é o que nos enriquece, né? Exatamente, é isso aí. Ludmila, vamos dar início, né? Acredito que o Instagram já deve estar avisando aí a nossa audiência. Em breve vai ter muita gente entrando aí. E como a gente se programou para ser bastante sucinto, né? Uma pauta muito. A gente poderia passar dias aqui falando sobre essa pauta tão importante, mas a gente vai ser bastante sucinto nessa noite de hoje. E eu queria desde já te agradecer, tá? Pela disponibilidade, sei da importância que é o seu tempo, tá? E eu estou aqui com muita honra, muito privilégio de usufruir dele, esses 40 minutos, e te agradeço desde já. E já inicio a nossa live de hoje, Ludmila, te contando uma história. Em março do ano passado, né, naquele período bem caótico mesmo da pandemia, eu fui convidado de uma amiga, né, recebi um convite de uma amiga para treinar o esposo dela que tinha sofrido AVC. Ele estava com 18 anos, né? Que tinha sofrido um acidente vascular cerebral. E eu juro para ti, nunca tinha trabalhado com essa população, nunca tinha trabalhado com grupos especiais, já tinha trabalhado com retreinamento, mas todos voltados para lesões, né, esportivas. E aí eu fui para a internet, fui buscar conhecimento, e a primeira pessoa que eu encontrei, adivinha? Fui eu. Foi você. Eu encontrei o teu canal no YouTube, que eu já quero aqui fazer a propaganda dele, que ele é simplesmente sensacional. É a minha referência de estudos, tá? De aprendizado. O canal Falando de AVC para você, tá? E foi de lá que eu obtive confiança de começar a iniciar a treinar esse público tão especial. E como eu já me Que apresentei legal. ou não, né? Eu sou profissional de educação física, sou daqui do Ceará. Então eu passo a bola para você falar um pouco de como surgiu esse interesse, esse amor, essa paixão que eu tenho certeza que você tem em treinar essa população tão especial. Então, primeiro eu que agradeço, né, de estar aqui conversando com você.
essa tomada de tempo de 40 minutos, ela é de extrema importância para seguir o meu propósito, que é trazer informação e orientação para essas pessoas que tiveram AVC. Eu sei quanto que isso pode mudar um quadro, pode mudar um trajeto de uma recuperação, de uma reabilitação com esses pacientes. Então, para mim, é sempre um prazer e uma honra e poder estar falando isso com outro profissional que está, né, mesmo que inicialmente começando há pouco tempo atrás, você iniciou, mas já é, assim, muito importante, porque é exatamente isso que acontece, assim, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com educador profissionais de educação física que trabalham com grupos especiais, e eu vejo a extrema necessidade desses profissionais junto da gente. Então, assim, nunca é tarde, eu acho que sempre é hora, e a população é uma população que, infelizmente, cresce cada vez mais, né? Por N motivos, né? O Covid, agora, essa época de pandemia, né? Tem uma incidência grande de pessoas que tiveram Covid e que tiveram AVC por conta do Covid. Então, infelizmente, está crescendo e a gente tem como obrigação, como profissional, trazer, né, um serviço, prestar um serviço de qualidade para essas pessoas. E entra, sim, uma equipe multidisciplinar para atender essas pessoas. Muito obrigada pela referência ao meu canal. Esse é o intuito mesmo que eu tenho, sabe? De trazer informação inicial. Estão falando que meu áudio está bom, mas a minha imagem está ruim. Está ruim para você também? Tá sim, Ludmila. A tua imagem ela tá um pouco distorcida. Não sei se é por conta da tua internet, mas eu acho que provavelmente sim, porque o pessoal também tá vendo dessa forma, né? Não quer... Deixa eu mudar aqui, só um minutinho. Pronto. Tenta aí. A Ludmila teve que sair, tá, gente? Mas já que ela tá voltando, acho que ela teve um probleminha aí de conexão com a internet. Enquanto isso, aguardem aí que a gente vai discutir um pouquinho sobre a importância, né, do treinamento de força na reabilitação pós-AVC, uma abordagem multidisciplinar. Então, a gente vai entender um pouco como que o profissional de educação física, junto com os outros profissionais da área da saúde, poderão entrar dentro desse processo, desse contexto e ajudar no processo de reabilitação. E agora, melhorou? Perfeito, excelente, tá? Que Vamos bom. seguir. Então, como eu havia falado, então eu acho que é extremamente importante, né, a gente estar trabalhando nessa multidisciplinaridade. E o intuito do meu canal é trazer informação inicial mesmo para as pessoas que tiveram AVC, orientar de forma geral. E também para os profissionais, assim, chegarem até mim, né? O meu canal não é focado para profissionais, é focado para o público final mesmo. Mas eu recebo muita mensagem de muita gente que, assim como você, teve esse desafio e que aí é o início para começar a se especializar e aí trabalhar um pouquinho mais nesse caminho. Me remete a sua pergunta de novo, porque Pronto. essa falha aqui. Não, tudo bem. É só realmente de onde começou. Aí tu vai falar um pouco da tua trajetória, de onde surgiu esse interesse, porque assim, como você mesmo falou, carece de profissionais da área da saúde que sejam especializados nessa população. E aí a gente vai para a fisioterapia, a gente vai para a educação física. É uma carência muito grande. Há uma lacuna, né? Há uma falta desses profissionais. E de onde foi que despertou esse teu interesse? Apesar de eu já conhecer a história, porque eu já vi todos os vídeos do teu canal, mas conta aí para nossa audiência aí que está nos assistindo, tá? De forma bem sucinta, esse interesse começou lá quando eu tinha mais ou menos entre os meus 10 a 15 anos. A minha avó teve 7 AVCs. E hoje em dia eu tenho consciência disso, que veio desde então, mas eu demorei um pouco para entender toda a minha escolha profissional e meu trajeto profissional, né, o porquê e os propósitos daí da minha vida pessoal e profissional. E naquela época eu lembro que me marcou muito, assim, porque a minha família teve que custear o tratamento fisioterapêutico da minha avó na UTI.
que não nenhum plano de saúde, apesar da gente ter plano de saúde, nenhum plano de saúde financiava isso e foi puxado, assim, a gente teve que se unir para conseguir custear isso. E esse foi o primeiro conhecimento de fisioterapia. Olha, fisioterapia serve para isso também, eu devia ter uns 13, 14 anos. E isso eu acho que foi o início que me levou a cursar fisioterapia e depois o meu trajeto foi seguindo para neuro sem eu escolher muito, né? Eu tenho que, que falar para você que não era a minha matéria e não era o meu intuito profissional inicial. Tanto que eu fiz pós-graduação em UTI, trabalhei em UTI durante algum tempo também. E as coisas foram trilhando esse caminho, né? Eu falo que são coisas meio que de Deus mesmo, sabe? Assim, foram acontecendo e eu fui me despertando e eu acabei fazendo mestrado nessa área. Meu mestrado foi com a população de pessoas que tiveram AVC, em análise de marcha com essa população. E quando eu retornei para minha cidade natal, eu morei em São Paulo durante alguns anos, e quando eu retornei para minha cidade natal, que é Juiz de Fora, eu ainda era muito generalista, como a gente né, dentro No começo todos somos, da profissão de fisioterapia, de educador físico, a gente vai, né, trabalhando meio que com tudo. E aí eu falei assim, não, eu quero focar em alguma coisa, e eu falei, o que eu gosto é isso, e aí eu comecei a me despender em relação a isso. E comecei a ver dentro do meu ambiente clínico que quanto mais as pessoas não tinham informação a respeito do AVC, as pessoas que chegavam para o tratamento, né, mais difícil era, sabe, essa recuperação. Fiz formação em saúde integrativa, onde a gente consegue entender o ser humano como um todo, né? Que realmente a questão física ela não é uma coisa separada da emocional e da alimentação e do bem-estar, né, social, enfim. E comecei a ter uma visão mais ampla, assim, realmente, dessas intervenções na hora que eu resolvi falar, não, olha, você tem que entender o que é isso, os pacientes, né? Você tem que entender o que é isso, você tem que entender o que a gente está querendo, você tem que se tornar ativo nesse processo de recuperação. Perfeito. E aí a saúde integrativa busca muito isso, né? E aí, com isso, eu comecei a ver, assim, ter resultados fantásticos, porque aí os pacientes que realmente se tornavam ativos, começavam a se informar, a entender realmente esse processo, começaram a ter assim, um up em relação a resultados muito grande. E aí foi E a eu falei, motivação que bom, tu precisava para entender que o caminho era esse, né? exatamente. E aí, mesmo antes da pandemia, já tinha uns 2 anos que eu estava nessa de querer trazer informação, de querer formar um conteúdo, de trazer um conteúdo para essa população e atingir o máximo possível de pessoas, e não tinha tempo para isso. E aí, com a pandemia, eu fiquei 1 mês sem trabalhar, né? Assim, com essa rotina louca que a gente tem um pouco, né? E diminuiu muito os meus atendimentos por causa daquele medo inicial, né? Daquele primeiro mês da pandemia. E eu falei, agora. E aí foi quando eu realmente criei e já estava tudo esquematizado na cabeça, né? No Faltava colocar em papel. prática, né? Foi quando eu resolvi criar o canal e começar a falar para essas pessoas. E de lá para cá, tem 1 ano e pouco, foi mais ou menos em abril, se eu não me engano, o primeiro vídeo que a gente postou lá no canal do ano passado. E de lá para cá, eu venho escutando assim, histórias fantásticas de superação, histórias fantásticas, aprendendo muito com essas pessoas, conseguindo fazer diferença na vida de muitas pessoas também. Espero ter feito na sua de alguma forma. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E isso só é um combustível cada vez maior, sabe? Para que essas informações cheguem de forma mais sucinta, de forma que converse com essas pessoas, né, de forma esclarecida, que haja entendimento em relação a tudo que a gente está falando, porque a gente vê muita coisa técnica, né, Gleicinho? Verdade. Ainda e o público... Falta essa humanização, né? Esse contato mais direto, de você entender que uma doença como essa ela é multifatorial e até na parte da prevenção ao tratamento ela depende de N fatores, dentre eles emocionais, psicológicos, fisiológicos, mecânicos. E aí entender o paciente dessa forma tão integralizada que realmente, eu acho que esse é o teu diferencial. E na verdade eu até brinco assim que eu trago vários exercícios no canal
Mas que não é para as pessoas acharem que vão fazer aquilo e vão melhorar de uma hora para outra. Por isso mesmo que eu trago muita informação, que não é só Uhum. a questão da execução, né? E que você Uhum. precisa estar aí com um profissional que te acompanha, Certeza. fazendo esse acompanhamento, né? Tendo isso de Uhum. perto, porque infelizmente o online junta muito a gente, né? A gente está falando aí de tão distante, Tá né? distante. Eu e você. Então, assim, a gente consegue juntar muitas pessoas. Mas tem coisa que não tem como, eu não estou palpando, eu não tô Uhum. sentindo, eu não estou tendo dia a dia ali com aquela pessoa o tempo inteiro. Então, de fundamental importância ter outros profissionais aí atuando junto. Com O certeza. canal, ele não, ele é um auxílio, mas ele não dispensa o tratamento. Né? Isso. Os profissionais estarem aí junto com esses profissionais, com o paciente, para que realmente possa trazer mais resultados aí. Então, é meio que uma fonte de informação, de orientação para você trabalhar. Muitos pacientes que eu faço atendimento online, eu ainda brinco com eles, eu trago os fisioterapeutas juntos. Eu tenho uma consulta marcada agora para sábado, que eu acabei de confirmar com o fisioterapeuta dele junto, e a gente vai Uhum. trocando figurinha, entendeu? Perfeito. Isso é Perfeito. bastante legal, né? Porque aí ele Sensacional. pode estar atuando lá, né, de uma Perfeito. forma mais efetiva. Falando um pouco agora, Ludmila, do AVC propriamente dito, que a gente sabe que os números realmente não são positivos, né? A gente que está nessa população, que começa a estudar, a gente começa a se preocupar com o que está por vir, né? Porque eu particularmente, analisando a minha região, não conheço intervenções efetivas, não estou aqui para criticar ninguém, mas eu não consigo ver intervenções efetivas, como, por exemplo, programas de saúde que venham com profissionais que atendam essa população. Eu digo isso porque os meus atuais pacientes passaram 5, 6 anos para receber um atendimento de um profissional, né? Não por falta de necessidade que eles tinham, mas por falta de não ter o profissional especializado na questão. E aí me vem essa, eu acho que é importante para essa nossa pauta conceituar ainda que já seja do conhecimento da grande maioria, mas conceituar esses tipos de AVC e como a tua atuação, Ludmila, tem sido mais tem sido mais utilizada ou mais aplicada em públicos. Por exemplo, qual o público que tu atende mais? São mais mulheres, são mais homens? Faixa etária? Com relação se é mais isquêmico, que a gente sabe que é o mais comum, né? Do que o hemorrágico. Saber se tu já atendeu alguém com hemorrágica, a gente sabe de toda a complexidade que é esse tipo de AVC, enfim. Tem muita gente aí que quer saber bastante sobre isso. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é assim, precisamos evoluir muito assim Verdade. dentro do atendimento para essas pessoas ainda. Precisamos sim, sem sombra de dúvida. Mas já fomos muito piores nisso, né? Então, assim, a gente ainda está arrastando, a gente tem grandes nomes no Brasil, a doutora Sheila Martins é uma neurologista, né, que é a presidente de uma associação da Stroke, que é uma associação, né, do mundo inteiro aí sobre AVC, e aí ela está lutando muito por essa causa, né? Fez agora ela e a equipe dela toda através do estudo resiliente, que foi publicado na New England Journal of Medicine, a trombectomia como um tipo de intervenção nos Uhum. AVCs isquêmicos nas primeiras 4 horas, assim, Uhum. trombectomia mecânica. Sim, sim. Isso já foi incorporado ao SUS recentemente, esse ano ainda. Então, assim, a gente tá ainda engatinhando, sim, tá arrastando, sim, mas a gente tem um pessoal de peso aqui no Brasil trabalhando efetivamente para isso, principalmente na área médica, né, da intervenção ali precoce. Já existem unidades de AVCs em vários locais do Brasil. A gente não tem em todos os centros, muito menos em todas as capitais, mas a gente tem em vários locais do Brasil. Uhum. E que muda muito o atendimento desse paciente ali no atendimento imediato, assim que tem um AVC. A gente sabe que o quanto é importante, o quanto que tempo é cérebro nesses casos. Então, a gente já está evoluindo, sim. Com No certeza. processo de reabilitação em si, né, o paciente que recebe a alta do hospitalar e vai, que é né, onde a gente se A gente encaixa mais, atua. onde eu trabalho mais, a gente ainda, acho que nem saiu muito do útero, para te falar a verdade. Concordo. Mas ainda eu acho que existe, eu sou otimista, sabe, assim, eu acho que
Existem pessoas querendo saber cada vez mais, existem aí centros aí de reabilitação em alguns locais que são fantásticos e que ainda precisam melhorar em algumas questões, mas que tem aí dando auxílio para várias pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ser otimista e a gente tem que lutar como profissionais para isso ser cada vez melhor. Essa é a nossa função também nesse sentido, né? Agora, em relação aos números, realmente cada vez cresce mais. A gente tem uma incidência muito maior de pessoas que tiveram AVC isquêmicos do que hemorrágico, né? E isso não quer dizer, muita gente acha que o isquêmico é um AVC menos pior, vamos dizer assim, do que um AVC hemorrágico. Isso nem sempre é verdade. Pode acontecer, sim, de ser menos pior, mas existem AVCs isquêmicos extensíssimos com transformação hemorrágica depois da isquemia, que podem ser gravíssimos. E existem AVCs hemorrágicos, às vezes, com derramamento de sangue muito leve, que recebeu atendimento imediato ali naquele momento, e que teve absorção desse derramamento de sangue rápido por N motivos, e que deixou sequelas pequenas, né? Então, assim, o que a gente tem que chamar atenção em relação a isso, que eu acho que é um dado que muita gente não sabe, é que, não é sempre também, mas o que a gente vê é que geralmente quem tem AVC isquêmico tem muitos fatores de risco associados. Geralmente é o paciente mais idoso, o paciente sedentário, acima do o paciente peso, que é acima do peso, né, que tem o colesterol alto, que tem alguma comorbidade, alguma doença, que é diabético, que é hipertenso, né, que tem uma chance de formação de trombo maior, e por isso de trombo, placa de gordura, seja coágulo, seja lá o que for, e por isso geralmente tem isquemia. Lembrando que não é regra, mas é o que a gente mais vê, tá? E aí, quando essa pessoa é atendida e deu suporte inicial à vida dela naquele momento. A internet está falhando só um pouquinho. Essas variáveis a serem controladas. É paciente sedentário, é paciente que não tem prática de atividade física anterior, é paciente que tem um aumento do colesterol, é paciente diabético, a resposta muscular no diabético é diferente. Então, assim, a gente fala geralmente que o hemorrágico pode sim ser mais grave, porque dependendo do derramamento de sangue, você pode ter um risco ali eminente de morte daquela pessoa, né? Mas, para recuperação, a gente vê que esses fatores que são mais característicos do isquêmico do que do hemorrágico, eles influenciam muito ali naquele processo. É um arrastar meio que do processo de reabilitação, sabe? E interessante você tocar nesse assunto, Ludmila, porque todos esses fatores de risco são fatores modificáveis, né? Então, se a gente imaginar que esses comportamentos poderiam ser alterados, a gente com certeza pensa lá na frente no número reduzido de incidências no AVC. E daí a importância de se trabalhar na prevenção, daí a importância de incentivar hábitos saudáveis para que essas prevalências, essas incidências diminuam a partir do momento que essas pessoas mudam seus comportamentos. E como você falou, é muito comum os pacientes isquêmicos serem advindos de fatores de risco modificáveis. Os meus casos, a grande maioria deles, 90% deles, são pessoas com todas essas características que você citou. E como você falou, eu também consigo ver na prática, e a ciência nos mostra isso também, que esses, ainda que tenham sofrido, como a gente fala, o menos pior, eles realmente têm sequelas severas, eles possuem um processo de reabilitação mais complexo, pois acabam tendo sequelas mais severas justamente por conta de todo o distúrbio metabólico que acometeu e levou ela à incidência, né? E às vezes, você sabe disso tão bem quanto eu, até melhor, talvez, porque o processo de reabilitação, uma vez você está falando isso num grupo ontem, um grupo que a gente tem aqui do WhatsApp, o processo de reabilitação ele é comparado mais ou menos o processo que um atleta tem de melhora do desempenho cada vez mais para uma competição, enfim. Ele precisa estar ali o tempo inteiro, estar disposto, estar motivado, tem que ter disciplina, né? E imagina que a pessoa nunca teve isso. E muito por conta disso que teve AVC, porque às vezes esses fatores de risco, claro que a gente não pode generalizar, tem muitas causas.
né? A gente está falando dos que tiveram com os fatores de risco que poderiam ser modificados. Então, você imagina, ele não tem uma memória muscular, ele não tem uma adaptação, uma atividade física, nunca teve na vida. Então, para a gente fazer isso no processo de reabilitação, é todo um processo que eu brinco, às vezes, que não deixa de ser uma lavagem cerebral em determinados momentos, com sabe? certeza, sem dúvida. Para fazer a pessoa ter consciência daquilo. É reconfigurar todo um comportamento criado aí em décadas, né? Reconfigurar tudo mesmo, de fato. E eu acredito que você também sinta na pele e conheça na prática que a grande maioria dos nossos, pelo menos dos meus pacientes, acredito dos seus também, são pessoas que tinham rotinas frenéticas, desenvolviam várias atividades, eram empresários, comerciantes, e do nada, óbvio, né? É um modo de falar, e tiveram a incidência e simplesmente a vida mudou por completo. E aí começaram a se tornar dependentes, começaram a ter mudança nos seus hábitos, perderam certas autonomias físicas, no fato de locomoção, alimentação, enfim. Então, imagina esse enxurrada de modificações acontecendo, interagindo dentro de um mesmo organismo. Então, olha aí a importância que se tem de tratar essa população com uma multidisciplinaridade, com eficácia e, acima de tudo, com dedicação e paciência. Eu tenho uma aluna que ela sempre diz assim, quando é que eu vou andar? Eu acho que essa pergunta tu deve ouvir todos os dias da tua vida, né? Quando é que eu vou conseguir voltar a andar? E aí essa resposta, ela praticamente não existe, né? É uma resposta muito complexa, é uma resposta que depende de N fatores. E aí a gente chegar e colocar aquela aluna ali dentro de um programa de reabilitação motivada, que eu acredito que é o nosso desafio, fazer com que o paciente vá para a tua sessão motivado, que ele encare aquilo dali como realmente uma chama, uma esperança que ele vai conseguir modificar, é um grande desafio, na verdade, Ludmila. É um desafio tremendo. E assim, eu brinco que se aquele dia não tem motivação, que entre a disciplina, que entre a conscientização, porque nem sempre a gente consegue estar motivado todos os dias. Isso acontece com qualquer pessoa, né? Então, se a motivação é necessária, extremamente, mas se ela não está ali naquele momento, vamos ser disciplinados para entender que aquilo ali, você que está guiando aquele caminho, né? É claro que é mais fácil a gente falar quando a gente tem pacientes que não têm alterações cognitivas ou que estão emocionalmente mais controlados. Nos pacientes que a gente tem alguma alteração cognitiva de comportamento, isso se torna ainda mais desafiador, né? Então, a gente tem que pensar nesses aspectos também. Agora, é muito interessante, você falou numa coisa aí da multidisciplinaridade, de você trazer aí uma pessoa que quer andar e que a gente às vezes não tem a resposta ao pé da letra para dar para aquela pessoa e a gente fazer aquilo ser possível, né? Que é muito gratificante, extremamente gratificante, extremamente... Eu fico emocionada. Até ontem uma paciente saiu daqui andando com uma bota de salto e ela falou assim, Ludmila, nunca imaginei que isso fosse possível. Eu já estava no lucro de conseguir andar. Já tinha descartado usar salto da minha vida. E hoje em dia, e vendo isso agora, nossa, que bom que eu estou conseguindo. Então, isso é muito gratificante. Isso traz, assim, né, uma missão cumprida, um dever cumprido. Mas, assim, o que eu acho que a gente precisa entender, tanto os profissionais quanto os pacientes, as pessoas que estão passando por isso, e até mesmo os familiares, cuidadores, que a gente precisa entender e deixar claro todo esse processo. O que essa pessoa tem? Ah, ela está assim porque teve um AVC. Isso é óbvio, claro. Ela não está conseguindo mexer a mão, ela não está conseguindo mexer o pé, ela está com o braço muito duro, ela, né, anda com o tronco inclinando. Enfim, a gente tem diversos quadros aí diferentes, a depender da extensão da lesão, da área da lesão, enfim. A gente tem quadros muito diferentes um do outro. Tá? Pessoas que estão andando, pessoas que não estão andando, né, pessoas que estão acabadas. E aí eu acho que cada caso, você aí que está me ouvindo que teve um AVC, ou você que é profissional, a gente tem que estabelecer o que está acontecendo e por que está acontecendo. Por que aquela pessoa não está andando? Por que aquela pessoa está com o braço muito dobrado? Ah, é porque ela tem espasticidade. Eu tenho pessoas, por exemplo, que na hora que ficam de pé, o pé entra num aumento de tônus absurdo. Mas na hora que as pessoas estão deitadas, o pé fica relaxadinho. Então, é aumento de tônus basal? É, mas por quê?
Pode ser por um desequilíbrio, pode ser por medo de cair, pode ser Psicológico. porque não tem força. Entendeu? Pode ser porque não tem força realmente na musculatura para se manter de pé e encaixar o bumbum para ficar alinhado. Então, o importante eu sempre, desde que eu entrei para a docência, lá em 2007, eu sempre falo isso muito com os meus alunos até hoje. Hoje eu falo até com os pacientes. Por quê? Eu sou igual criança, sabe? Criança, quando está crescendo, fica perguntando por quê de Por tudo. quê? Por quê? Então, Por quê? por que que isso está acontecendo? E aí, dependendo do porquê que isso está acontecendo, a gente vai atuar em cima daquilo, né? Então, primeira pergunta que eu faço é o que está acontecendo e o que está te incomodando. E aí a pessoa fala, olha, eu quero andar, eu quero pular, eu quero correr, eu quero movimentar a mão. E aí a gente vai trabalhar em cima disso, que é o que a gente chama de classificação internacional de funcionalidade dentro da reabilitação, do processo de reabilitação. Então, se a pessoa quer mexer a mão, então por que ela não está mexendo a mão? Porque ela não tem sensibilidade? Porque ela não tem força? Porque ela não tem coordenação? Entender o porquê disso e relacionar isso com o tipo da lesão que essa pessoa teve. E essa pessoa tem que entender isso mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Então, assim, tem gente que eu falo assim, aonde que a pessoa vem me perguntar alguma coisa, eu tô assim, assim, assado, o que eu posso fazer? Eu falei, peraí, como é que foi a sua lesão? Foi do lado direito, porque o meu lado esquerdo que está comprometido no corpo foi do lado direito do cérebro. Isso quando a pessoa tem esse conhecimento, porque às vezes nem A maioria não tem. Nem isso tem. Então, assim, beleza, mas aonde especificamente? Se eu tiver uma lesão em artéria cerebral média, se eu tiver uma lesão, né, em região lá de cerebelo, se eu tiver uma região mais frontal do cérebro, mais parietal, então muda completamente. Com certeza. Né? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que lesão que foi, aonde que foi. É necessário entender esse quadro. Claro que no processo inicial isso é muito complicado, né? Você logo vem um monte de informação. Mas aos poucos isso tem que ser informado e passado para o paciente. Porque aí, se ele entende que ele tem uma alteração sensorial de base, que é comum, por exemplo, em pessoas que têm alteração na região, lesão na região talâmica, por exemplo, de núcleo da base, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai entender que o tempo todo, no dia a dia dele, ele tem que usar estratégias para estimular ele de forma sensorial. Então, e eu não vou estar com esse paciente o dia a dia todo. Você não vai estar com esse paciente o tempo todo. Perfeito. Né? Então, eu acho que o importante é isso, assim, tentar entender o que está acontecendo. Claro que essas pessoas inicialmente não vão conseguir fazer isso sozinhas, óbvio que não. Para isso que precisam os profissionais para ajudar nesse sentido. Então, assim, se você é profissional e não sabe por onde começar, tenta entender o quadro desse paciente. Avaliar, ter os processos de avaliação é super importante. E hoje, Gleicinha, a gente já tem na fisioterapia estudos preditores que podem falar assim, olha, esse paciente tem grande chance de voltar a andar. Ou não, esse paciente tem uma chance talvez um pouco menor de voltar a andar. Claro que a gente não tem como bater o martelo, porque se tratando de cérebro, né, a gente acredita, de acordo com a estimulação que a gente dá, que a neuroplasticidade é muito possível. Mas a gente tem indícios, a gente tem caminhos. E aí, de acordo com esses caminhos, a gente pode traçar uma reabilitação mais assertiva. E aí estabelecer metas que sejam palpáveis. Então, você não consegue hoje passar de deitado para sentado na cama. Vamos tentar fazer isso. Ou você consegue fazer isso em 30 segundos. Vamos tentar fazer em 10 segundos. Vamos tentar fazer em 5 segundos. E mostrar para essa pessoa que ela está tendo resultados nessas metas palpáveis. Porque isso traz motivação também. Porque se você não sabe o que você está fazendo, você vai repetindo as coisas e não vê resultado. Aí chega uma hora que ela fala assim, pô, mas eu trato, estou fazendo fisioterapia há 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nada muda. Verdade. Né? Verdade. E você falou algo tão importante que eu vejo muito nas minhas práticas diárias. Primeiro, eles se compararem muito, né? Tipo, fulano teve AVC e ele pode ir se eu não posso. Eles se comparam muito. Que já é uma das coisas que a gente, enquanto profissional, precisa intervir logo diretamente e fazer eles entender que cada caso é um caso e aquela individualidade dele, aquela particularidade dele, só diz respeito à lesão que ele teve. Segundo ponto é criar fatores motivacionais dentro do trabalho, como você falou. Na minha prática, eu utilizo, por exemplo, o teste levantar e sentar. A gente marca tempo, né? Exemplo, hoje ela está conseguindo fazer em 20 segundos, amanhã vai começar, melhorou, foi para 15. E esses pequenos desafios vão promovendo melhoras significativas e vão fazendo com que aquele paciente entenda que ele está evoluindo, que é peça-chave para ele se manter aderente
é determinado e disciplinado ao processo, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu uso também muito essas avaliações, a gente tem aí um leque de avaliações para isso, né? E essa motivação e essa aderência do paciente é importantíssimo. Eu acho que esse é um dos caminhos, né, que a gente tem aí para mostrar resultados para esses pacientes, para essas pessoas. Eu queria puxar uma pauta aqui, Ludmila, que eu acho também de suma importância, a influência e a importância da família no processo, né? Porque a gente sabe que quando um paciente ele sofre, né, um AVC, ele muda a rotina de toda uma família, né? Porque ele precisa do acompanhamento de filhos, ele precisa, quando eu digo acompanhamento, é a atenção mesmo, é o cuidado, é o carinho que muitas vezes se faz muito necessário no processo. E aí, qual é o teu olhar sobre isso? Como é que é a tua atuação diretamente? Essa relação, não só com o paciente, mas com os familiares, e até que ponto a família ela pode intervir de forma positiva no processo de reabilitação? Dentro da classificação internacional de funcionalidade, a gente classifica, assim, existe vamos dizer assim, um domínio que a gente chama de barreiras ou facilitadores, que são as interferências ambientais, né? E a gente inclui a família dentro ou dessas barreiras ou dessa facilitação. Então, a família pode ser muito facilitadora, muito. Eu tenho famílias que, se não fossem elas, eu falava, meu Deus, como que ia evoluir tanto? E eu tenho famílias que são muito barreiras, né? Então, assim, o processo de fazer com que essa família que seja barreira se torne facilitadora é nosso, é função nossa como profissional. Concordo. Né? Porque às vezes essa família que é barreira porque às vezes não tem conhecimento, né? Falando, mas você tem que pisar aqui, mas ele não está entendendo que o paciente não tem noção do que é pisar ali. Ele não está sentindo, ele não está percebendo aquele lado, né? E ele, às vezes, não tem esse conhecimento, a família, né? E aí ele fica não entendendo por que ele não está pisando, se ele levanta o pé, se ele consegue dar o passo, né? Então, eu acho que a gente, como profissional, é extremamente responsável nesse sentido de orientar a família, isso é importantíssimo. E aí eu falo tanto o profissional, né, da área física, como nós, por exemplo, quanto o psicólogo, o psiquiatra, os médicos, eu acho que isso é extremamente importante. Mas eu vejo cada vez mais, assim, famílias que querem ajudar, mas que às vezes não têm estrutura emocional para isso. Então, eu sempre falo que eles também têm que se cuidar, sabe? Porque é muito difícil esse processo. É um processo muito abrupto, né? Como você falou, acontece de uma hora para outra mesmo. Muda a vida de toda aquela dinâmica familiar. Então, tem horas que eu falo para alguns cuidadores que são familiares, olha, deixa um pouquinho, cuida de você primeiro, porque se o seu emocional não estiver bom, né, o emocional do paciente também não vai estar, o físico não vai estar. Deixa que eu falo assim, cuida dele pelo menos um pouco, né? Vai procurar alguma coisa para se distrair, alguma hora do dia. Então, eu sei que às vezes tem famílias que estão 24 horas ali, né? Que às vezes não tem condição de contratar um cuidador. Mas, assim, é importante que se tenha entendimento de todo o quadro. E como algumas cuidadoras familiares que eu conheço falam, o que determina isso, o que faz com que a pessoa tenha predisposição, paciência, cuidado, é o amor. Isso sem sombra de dúvida, que esse familiar vai ter né, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo marido, enfim. Então, se resguardar, né, nesse amor, mas também cuidar de você, porque isso pode influenciar muito, né, na recuperação, na reabilitação dessas pessoas. E aí, eu falei hoje isso com uma família, num atendimento. A paciente muito resistente, porque é muito difícil para ela mesmo, né? Muito resistente de começar a ficar de pé para andar e tudo, e os filhos com todo o amor do mundo, tentando e ajudando e dando suporte. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, é muito difícil. É difícil para a senhora e é difícil para eles. Muito difícil, eu tenho total convicção disso, eu sei disso. Mas o resultado, quando aparece, é muito mais gratificante do que a dificuldade que a senhora está tendo hoje. Então, assim, por isso que as metas são importantes, sabe? Por isso que entender todo o processo e não fazer o negócio de olhos tapados,
é importante, né? O negócio que eu falo, o processo de reabilitação, Entendo. né? Diz que informação é importante, né? E eu acho que você já deve ter tido diversas histórias como essa que eu vou contar, mas você tocou num ponto tão importante que muitas vezes a família ela entra tanto dentro do processo que muitas vezes é isso aí que estava faltando para que o paciente possa evoluir. Eu, ano passado, recebi uma ligação em plena domingo, 9 horas da noite, em que o marido, né, que era o meu paciente, ele estava conseguindo passar a mão na cabeça, sabe? Então, tipo, são coisas tão simples, né? Mas que geram um fator emocional, motivacional tão grande que para ele foi uma conquista que com 18 anos ele não tinha conseguido fazer. E histórias como essa, que você deve ouvir todos os dias, é que nos colocam dentro de dizer, esse é o processo, a gente está indo e a gente vai evoluir mais. A gente começa a acender, Ludmila, eu acho que você sente isso muito bem, aquela chama de esperança para aquela família, para aquele paciente que durante um bom tempo percebeu um estado de estagnação, se sentiu um pouco, como eu já te falei, leva o choque por saber que aquele paciente, aquele parente era uma pessoa muito ativa, proativa, e essa pequena evolução faz a gente pensar assim, todos nós juntos, vamos continuar, vamos evoluir, estamos crescendo, estamos evoluindo. Isso é muito bom. E eu Sim. queria, como eu te falei, a gente realmente um bate-papo tão da hora, né? Tão gostoso, tão legal, a gente levaria muito tempo, mas infelizmente a gente não tem. Eu vou te colocar aqui fazer agora duas perguntas que a galera que me fez, que com certeza você vai saber responder muito bem. A primeira é com relação à média, em quanto tempo o paciente, né, que sofreu AVC, ele já vai para fisioterapia ou ele já chega para o atendimento junto ao fisioterapeuta? Qual é assim, a tua experiência com relação a isso? Então, hoje a gente tem muitos estudos, até estudo brasileiro, do pessoal da UFRJ, falando de mobilização precoce no leito. Então, 48 horas depois do AVC, estando tudo estabilizado. O ideal é que tenha o fisioterapeuta fazendo, né, várias avaliações que a gente já tem preditora. Aliás, Uhum. essas avaliações preditoras de marcha de função de membro superior devem ser feitas nesse momento. Infelizmente, a gente não tem protocolo estabelecido, não que eu conheça, né, nos serviços, né, de AVC ainda, mas a gente, né, se Deus quiser, daqui a pouco chega nisso. Então, isso significa que 48 horas depois, claro que dependendo, depois do AVC, do evento. Claro que vai depender, né, por exemplo, o paciente está instável hemodinamicamente, está muito mal ainda, está lá com risco ali eminente da vida, da morte, né? E aí, é claro que a gente não entra, mas 48 horas depois a gente já pode entrar para colocar esse paciente sentado, para fazer aquela mobilização precoce no leito mesmo. E aí, a partir do momento que esse paciente já está liberado, já recebeu alta hospitalar, já foi para casa, chegou em casa, intervenção, físio, fono, médico, o que for necessário naquele momento, educador físico até, o que for necessário naquele momento. Primeiro porque tem Internet. Oi. Deu uma cortada aí. Pode Tá me escutando? falar, continue. Deu só uma cortada, mas agora voltou. A gente queria muito combater o que a gente chama de mau uso aprendido, né? Principalmente nessa fase inicial, pós-AVC, nessa fase aguda, subaguda, né? Que a gente fala até aí os 6 meses, né? Então, esse mau uso aprendido gera um uso errado da musculatura que às vezes o cérebro se confunde no entendimento disso, acaba não E aí depois utilizando para o corrigir lado isso, mais hein? acometido. Então, isso é um problema. E isso, se for orientado desde o início, acompanhado desde o início mesmo, a gente tem chances boas aí, né? Claro que vai depender de cada paciente, mas a gente tem, no geral, chances boas para recuperação, para melhor. Então, assim, logo inicial, a gente tem trabalho para fazer. Aí você vai falar assim, Ludmila, mesmo aquele paciente que está acamado, que não responde, que foi para casa com suporte, mesmo aquele paciente que está acamado, que não responde, porque a gente tem estimulações para fazer, a gente tem rotina para implementar, a gente tem planejamento para ser realizado. Então, a gente recebeu o alta do hospital, já procura o fisioterapeuta, porque ele tem muito a contribuir aí nesse processo todo de forma diferente ao longo do trajeto aí da reabilitação, né? Perfeito.
E você tocou num ponto de um tipo de paciente realmente bem peculiar, que são os acamados, né? Que realmente a intervenção ela se torna ainda mais delicada, eu diria, né? Eu acredito que não só para o fisioterapeuta, mas, por exemplo, eu já tive também, já trabalhei com um paciente acamado, e a gente entende na prática que realmente se torna um pouco mais complexo. Mas na tua prática atual, quais seriam as tuas recomendações, principalmente para não só para profissionais, mas para os próprios cuidadores familiares, de tratar, né, de intervir, vamos dizer assim, com pacientes acamados? Lembrando mais uma vez que cada caso é um caso, né? Então, na verdade, eu não sei se eu consigo te dar essa resposta muito assertiva. O que eu consigo fazer, o que eu faço geralmente, no geral, guardadas as devidas proporções de cada caso, é estipular no paciente acamado uma rotina de estimulação para aquele paciente, seja Uhum, através dos técnicos de enfermagem, dos cuidadores, da própria família. Então, uhum. assim, trocar posicionamento desse paciente a cada 2 horas já é uma coisa já bem estabelecida na literatura. Colocar esse paciente em diversas posições diferentes, sentado, para ver se ele consegue, né, ter um maior controle de tronco. Estimulações, quando a gente fala de neuroplasticidade, pode ser uma estimulação não só física, não só motora, né? É um cheiro, é um barulho, né? É um papo, é uma conversa. Tudo isso, o cérebro ele não funciona fracionado, né? Agora eu vou Uhum. trabalhar o motor, agora eu vou trabalhar o sensitivo, agora eu vou trabalhar o emocional, agora eu vou trabalhar com a lembrança que eu tive quando escutei aquela música, o cheiro, né? Então, tudo é uma rede de conexão. Então, tudo isso, todas essas estimulações, elas vão fazer muito bem para o paciente. Agora, o X da questão é a gente saber o quanto de estimulação você vai dar, né? Então, eu tenho pacientes que eu vou dando essa estimulação e eu sempre falo isso, respeita o tempo dele. Ele vai responder com um olhar diferente, com uma piscada diferente, com uma reação, né? Com uma cara fechada, com aquele olho que não abre nunca e quer dormir o dia inteiro. Então, assim, ele vai responder de alguma forma e a gente tem que ter sensibilidade para isso. Porque senão a gente também vai estar trazendo uma enxurrada de estimulação e de informação que, às vezes, naquele momento, é muita coisa para aquela E pessoa, ele acaba não respondendo. entendeu? E ele acaba não respondendo. Então, a gente precisa, né, ter. Eu sempre falo isso, estimular é bastante importante, mas a gente tem que também saber dar um passo para trás em alguns momentos, né? Porque ainda existe ali naquele momento, principalmente na fase inicial, e ainda existe aí o cérebro tentando, né, entrar no equilíbrio ali. Então, existe ali ainda fatores inflamatórios da lesão que estão ali a todo vapor ainda. A pessoa pode estar mais sonolenta, a pessoa pode Isso. estar muito cansada. Então, né, a gente tem que saber respeitar isso, né? Mas há muito o que fazer, sabe? Então, hoje em dia, a gente coloca, por exemplo, cicloergômetro com o paciente, Uhum. aquelas bicicletinhas, né? Sim, sim, Com o sim. paciente deitado para conseguir fazer ele ficar mais Movimento. ativo. Isso. Senta ele, estimula, fala, conversa, traz estimulações diferentes, sensações diferentes. Então, isso é bastante importante. Com Essa certeza. semana eu tenho uma paciente que está nessa situação, tem 7 meses de AVC, e uma fazia global que dificulta ainda mais, não Sim. consegue se expressar com fala de forma alguma. Então, e essa semana a filha mandou uma imagem, um vídeo da cuidadora fazendo o que eu propus o planejamento e ela conseguindo mexer a perna direita que ela já não mexia, que ela não tinha mais movimento desde Uhum. então. Então, assim, isso precisa ser feito, mas lembrando, primeiro, que não é do dia para a noite. Segundo, não é igual com todo mundo, porque cada um tem a sua particularidade, e por isso precisa de frequência, precisa ser feito sempre para poder dar esse estímulo realmente surtir algum efeito ali em termos motores, em termos de resposta, né? Às vezes é na hora, Uhum. dependendo do paciente. E às vezes a gente precisa de uma frequência, de uma intensidade maior, né? Perfeito, Ludmila. É sensacional, sensacional mesmo. Acho que, infelizmente, o tempo é muito curto para falar de um assunto tão longo, tão extenso, Deixa né? eu falar só de uma coisa que eu Fica não à sei se vontade. você vai perguntar, que eu acho que é importante, que eu divulguei para o pessoal falando um pouco disso, e eu acho que é uma coisa importante que a gente pode se conectar aí, Uhum. né, em termos profissionais.
Fica à vontade. Muita gente me pergunta, né, em relação a treinamento de força pós-AVC, né? Treinamento de força muscular, se pode ou não fazer academia, né? E eu queria tecer algumas considerações aqui que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Primeiro, geralmente as pessoas que têm AVC podem ter sim alteração de força e diminuição dessa força, e já tem vários estudos aí já comprovando assim incessantemente que a gente precisa sim treinar força nesses pacientes e que treinamento de força não aumenta tônus muscular, não aumenta a espasticidade. Isso ainda é uma coisa que as pessoas têm medo de treinar força. Eu sou espástica, eu tô com o braço assim, vou treinar força, minha espasticidade vai aumentar. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Então, acho que isso é importante a gente falar, sabe? Perfeito. E aí você bateu numa tecla que eu acho que eu até tinha esquecido de forma errada mesmo. O treinamento de força sendo utilizado nessa população, a gente entende que o treinamento de força ele parte do princípio básico, recrutar unidade motora. E a partir do momento que eu tenho esse recrutamento, eu vou começar a desenvolver tônus muscular, resistência muscular, e isso tudo a gente sabe que são peças fundamentais no processo de alguém que perdeu essas características. Então, imaginando que o indivíduo teve um déficit em recrutamento de unidades motoras promovido por uma lesão cerebral, uma vez que ele estimula a sua força, o cérebro, de alguma forma, vai se readaptar para devolver essa necessidade que se tem de recrutar fibras musculares, unidades motoras, para que gerem movimento, né? Então, realmente, a ciência tem batido muito nessa tecla de uns anos para cá, em que o treinamento de força é uma ferramenta fundamental no processo de reabilitação, sendo ele muito necessário em conjunto com outras atuações que já existiam bem antes. Porque, realmente, a atuação do profissional de educação física junto a essa população, ela é recente. Ela é um bebê que está engateando, até mesmo porque poucos profissionais têm capacidade para atuar diretamente com essa população. Então, ainda realmente se rola essa dúvida, esse mito, será que realmente vai trazer benefícios ou malefícios com relação à minha espasticidade? Mas o que a ciência vem debatendo e vem concluindo é que treinamento de força, sendo muito bem conduzido, é peça fundamental nesse processo, sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, eu utilizo o TRM, que é o treinamento resistido manual, onde eu aplico força de resistência, né? Acho que você também deve fazer isso. Eu aplico força de resistência aos meus alunos. A gente simula movimento de flexões de joelho, aqueles que conseguem fazer. A gente estimula movimentos de extensão de quadril, tudo eu fazendo resistência. É uma aplicação de força de forma subjetiva, mas a gente consegue perceber o quanto aquele paciente evolui no quesito força, no quesito mobilidade. Então, eu criei uma escalazinha, eu mesmo não validei nada em ciência ainda, quem sabe um dia, eu criei uma escalazinha que eu promovo aquele paciente, ele me diz o quanto ele colocou de força, eu coloco ele dentro de uma escala de 0 a 10, eu coloquei 5, eu coloquei 6. E a gente percebe o quanto aquele paciente consegue evoluir na aplicação da força. Isso gera, consequentemente, mais estabilidade para ele ficar de pé, mais estabilidade ao caminhar, desenvolve melhor um pouquinho a marcha. Foi assim que a gente foi melhorando nesse quesito aí, quando se fala em toda a evolução nesses pontos. Sim. E assim, com as pessoas que tiveram AVC, algumas vão ter um déficit maior, outras menor, e aí quando o déficit é muito grande, né, a gente não consegue colocar uma resistência tão alta, né? E aí, às vezes, a mão é a resistência que a gente tem ali de adaptação mais fácil ali, né? Porque para treinar força a gente tem que ter algum tipo de resistência. Mas, e outra coisa também, como você bem falou, essa questão de um treino, né, bem conduzido é muito importante. Daí a necessidade de profissionais que estejam entendendo todo o processo, todo o quadro, né? Porque esse treinamento de força não pode ser a qualquer custo também, né? Então, assim, as más adaptações, né? Aquele padrão totalmente sem seletividade nenhuma, onde você entra numa cadeia total flexora ou total extensora de vários segmentos
né, próximos. Uhum. Então, isso gera também o que a gente chama de mau uso aprendido e as compensações. Então, eu brinco aqui com os educadores físicos que trabalham comigo, é o seguinte, eu ensino o paciente a fazer o movimento e você vai treinar o paciente, a força desse paciente e treinar uma atividade física em alguns casos, né? Que os pacientes têm essa vontade de treinar alguma atividade física fora do ambiente clínico. Então, é aí que a gente consegue trazer aí, né, uma associação entre eu, no meu caso, né? Entre eu, fisioterapeuta, e um profissional de Entendo. educação física. A gente tem feito uma dobradinha bem interessante nesse sentido. Sensacional. O Lauro Ludmila, está perguntando se a infelizmente. gente não usa o esfigno Sim. modificado e validado. Eu até uso em alguns casos, assim, para ser bem sincero para você, em alguns casos eu uso com alguns pacientes, mas não são com todos, não. Vai depender da força que Vai esse depender de cada paciente tem, caso, né? né? Tem muita gente que fez várias perguntas, mas infelizmente, como eu te falei, o nosso tempo realmente era muito curto. Eu queria te agradecer mesmo de coração e eu queria dizer também, eu acho que é importante o pessoal saber o quanto você tem amor pela sua profissão e o quanto você se dedica a ela, porque você chega do seu trabalho 10 horas da noite, você abre um grupo no WhatsApp para responder uma por uma. Sério, gente, ela Você tem um grupo no participa WhatsApp. do grupo? Sim. Eu participo do grupo, sim. Ela tem Não um grupo no sabia que estava lá, WhatsApp. não. Ela tem um grupo no WhatsApp e ela chega todos os dias, ela libera o grupo e todas as perguntas, todas as colocações, ela responde uma por uma. É incrível, é sério mesmo. Eu acho isso incrível. Eu não sei como é que você ainda consegue. Não é tempo, porque eu sei que tempo a gente dá um jeito, mas assim, tem ainda disposição depois de um dia inteiro, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho, viu, Ludmila? Me sinto realmente muito privilegiado de Deixa eu fazer só parte. fazer uma. Eu sei que você está precisando e eu também, mas só fazer uma colocação bem rapidinha. Esse grupo provavelmente daqui a algum tempo, alguns dias aí para frente, vai virar uma comunidade, porque a gente não está dando conta mais de receber gente, o grupo já está cheio. Então, provavelmente a gente vai virar uma comunidade no Facebook. Espero vocês aí acompanhando e vendo, porque aí vai ser mais fácil a gente interagir. Mas eu vou dando notícia. E eu queria que você me abrisse. Pois é, o Lauro está pedindo para colocar o grupo. Não cabe mais, Lauro, o grupo está lotado. E se eu fizer no Telegram, o que vai fazer? Eu não consigo conversar com vocês. Então, o que a gente percebeu é que seria melhor que a gente jogasse lá pro Facebook. Mas eu vou dando notícia em relação a isso. Acompanha aí no meu Instagram. E aí, eu também queria fazer aqui uma propaganda, se você me permite, do próximo Eu tô lá evento que a gente nos vai AVCistas, fazer. eu estou lá também. Então, a gente vai fazer um evento a partir de terça-feira da semana que vem, que vão ser 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta, falando de temas como AVC e Covid, AVC e afasia, AVC e sexualidade, os mitos e as verdades, aí que muita gente questiona e pergunta sobre isso, e as novas tecnologias que a gente tem aí de interface cérebro-máquina e de biofeedback na reabilitação física pós-AVC. Então, cada dia vai ser um tema diferente. Para quem ainda não participou, tem 257 pessoas. O Lauro está falando. E eu já me inscrevi também, tá? Lá no curso lá. Então, se inscrevam aí. É gratuito aí. O Gleicinho já se inscreveu, é totalmente gratuito. É só vocês irem lá no link ou do @avcistas, lá no Instagram, ou @ludstone aqui no meu perfil. Também tem um link lá que vocês podem se inscrever. Vão ser 2 horas cada dia, de 19 às 21 horas, de bate-papo. É a hora que vocês vão ter aí de fazer todas as perguntas para os profissionais que estão trabalhando especificamente com isso. Então, vai lá, não perca a oportunidade não, tá, gente? E, no mais, eu tô sempre por aqui, ó. A gente está sempre conversando aqui. Agradeço muito o seu convite. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes. E realmente, você tem razão. Eu faço de coração, eu faço de bom grado. Às vezes contra um filho ou outro, porque o meu filho, A quando gente tem ouve os seus aniversário, filhos eu lá vou no e final fecho dos o áudios. grupo. Aí o presente do meu filho geralmente é mãe. Você não vai responder o grupo hoje, né? Mas enfim, faz parte da vida.
E eu faço realmente com todo o coração, com toda vontade. No dia que realmente não dá, e eu respondo no outro dia, né? Às vezes acontece isso, mas porque a gente também tem que se resguardar para a gente ter Com uma vida certeza. mais saudável possível, né? Isso. Para que a gente possa aí ter uma boa qualidade de vida, né? Mas é isso, obrigada. Foi ótimo o bate-papo, Foi adorei. maravilhoso, sensacional. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus e espero que tenhamos próximas oportunidades, tá? Fica à vontade, qualquer coisa é só chamar que a gente está por aí, tá? Beijo, tchau, boa Um noite. abraço, beijo, gente, obrigada.